Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma palestra que nós estamos subindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma nova lei, né, saiu hoje aí no Diário Oficial, que estabelece aí a questão da periculosidade para os agentes de trânsito. Tá bom, pessoal? Então aí é a lei 14.684 que foi publicada aí hoje, tá certo? Estabelece a periculosidade para agentes de trânsito, tá bom? A gente vai comentar um pouquinho o que vai alterar aí dentro da CLT, né? E também, posteriormente, em breve, a NR16, que é a norma regulamentadora que fala sobre a questão da periculosidade, tá bom? Vamos lá comentar um pouquinho sobre essa nova lei? Então, né, as mudanças que vai acontecer aí na CLT, tá certo, pessoal? Então, publicada a lei que estabelece periculosidade para agentes de trânsito. Então, hoje, dia 21 de setembro de 2023, foi publicado a lei que altera a CLT e inclui a atividade de agente de trânsito no rol de atividades perigosas. Então, a lei número 14.684 de 20 de setembro de 2023, né? Ontem foi assinada aí pelo presidente em exercício, o vice-presidente da República em exercício assinou, tá certo? E hoje foi publicada aí no Diário Oficial a lei número 14.684. Então, o que fala essa lei, né? Ela acrescenta o inciso ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que foi aprovada aí pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1º de maio de 1953, para considerar perigosas as atividades desempenhadas pelos agentes das autoridades de trânsito. Então é o que vai ser incluído aí o inciso 3, tá certo? Na CLT aí, no artigo 193 da CLT. Tá bom, pessoal? E com isso, né, consequentemente, vai ter a mudança em breve aí, com certeza, a mudança aí na NR16. Então, segundo a própria CLT, da regulamentação das atividades ou operações perigosas deve ser aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Por isso, a NR16 deverá ser atualizada em breve para incluir a regulamentação de periculosidade para autoridades dos agentes de trânsito. Então, em breve aí, com certeza, né, vai ter essa atualização da norma regulamentadora de número 16, que é a norma que tange aí o assunto pertinente à periculosidade, tá certo, pessoal? E os órgãos públicos, né? E como fica para os órgãos públicos não seletistas? Os servidores estatutários em órgãos públicos não são abrangidos pela CLT e, portanto, é preciso haver regulamentação dos órgãos públicos ou acordos coletivos para que as regras da CLT passem a valer para os estatutários, tá certo? Normalmente, pessoal, os órgãos públicos que já regulamentaram o adicional de periculosidade seguem as mesmas regras da CLT e da NR16, tá certo? Então, através de acordo coletivo, né? Então, alguns órgãos já estipularam aí, regulamentaram esse adicional de periculosidade para os agentes de trânsito. Tá bom, pessoal? Então, resumindo, né, a atividade dos agentes de trânsito passa a ser considerada, né, depois da lei, oficialmente como perigosa, assegurando ao empregado uma adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações nos lucros da empresa. Então a gente sabe que quem tem direito a receber aí a periculosidade, os 30% de periculosidade, esses 30% é em cima do salário base aí do colaborador, tá certo? Então, por exemplo, a gente sabe que existe uma coisa chamada de insalubridade,
que não tem nada a ver com periculosidade, tá, pessoal? Inclusive, a gente tem uma outra norma, a norma de número 15, que trata sobre insalubridade, que algumas pessoas confundem insalubridade com periculosidade. São coisas distintas, tá, pessoal? Não é a mesma coisa. A insalubridade, ela incide as três categorias, né, 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo. Já a periculosidade é 30% em cima do salário base deste colaborador. Então, por exemplo, um colaborador que recebe aí um salário base de R$ 4.000 vai ser acrescido 30% em cima de R$ 4.000, tá certo, pessoal? Diferente da insalubridade, que é em cima do salário mínimo, beleza? Então aí a lei número 14.684 de 20 de setembro de 2023, né? O que ela trouxe aí, né? Ela acrescenta o inciso ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o inciso 3, tá certo? Então a gente tem aqui, estou aqui com a minha CLT, né? Então a gente tem aqui no artigo 193 dois incisos, né? Então o artigo 193 ele vai falar o seguinte, pessoal: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalho. Então nós tínhamos dois incisos até essa nova lei. Então a gente tinha o inciso 1, que era para atividades e operações inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. O inciso 2, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E agora, a partir, né, da lei que foi promulgada aí, que saiu hoje no Diário Oficial, o inciso 3, ele vai ser inserido aí, o inciso 3, que diz o seguinte, nesse inciso 3, conforme a lei: colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. Então, é esse inciso aí que foi incluído pela lei 14.684 de 2023. Ontem, né, foi assinada aí, sancionada pelo presidente em exercício, o vice-presidente da República, e hoje saiu no Diário Oficial aí essa lei, né, a promulgação da lei 14.684. Então, em breve, tá certo, nós vamos ter aí a atualização da NR16, que trata sobre a periculosidade, tá certo, pessoal? Então, era esse aí o tema que eu queria abordar com vocês, né? Faz tempo que eu não subia palestra aqui, estou subindo hoje, né, falando aí sobre essa lei 14.684 de 2023, falando aí sobre a questão da periculosidade para os agentes de trânsito. Vai ser incluso aí o inciso 3 no artigo 193 da CLT. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham os meus vídeos aí no YouTube, que divulgam também os nossos materiais aí, os nossos vídeos sobre a questão da segurança do trabalho. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra aí nas palestras e nos treinamentos da vida. Valeu, pessoal. Abraço.